A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, e há mais de 25 anos atuamos com a Escola Dominical e liderança de juventude. Também, aliás, aqui na descrição, tem o link do meu WhatsApp para convites para pregações, para ministrações, para palestras. Tem o link do meu Instagram, denispereira.ofc, para você conhecer melhor a nossa família e a nossa trajetória, as nossas viagens, ministrando a palavra de Deus. Neste final de semana agora estivemos na Barra Funda, São Paulo, depois no domingo estivemos em Itapiraí, domingo de manhã em Sumaré. Na próxima semana agora estaremos na quinta em Sumaré, nesta semana, sexta-feira em Rio das Pedras, sábado em Limeira, no domingo lá em Carapicuíba. Enfim, conheça o nosso ministério e o WhatsApp está aí, será um prazer atender o seu convite, o convite do seu departamento também. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Semanalmente estamos por aqui com as aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, compartilha com outros professores, compartilha com o departamento de EBD da sua igreja e vamos juntos. Pegue sua Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Vamos lá? Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. É o título da lição 3 do domingo, dia 21 de julho. O texto áureo que você acompanha com a gente por aqui na tela está em Ruth 1:16. Disse, porém, Ruth: não me instes ou não insistas para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Então, você percebe já aqui logo no início desta aula que o que Ruth recebeu de Noemi não foi porque ela estava movida por uma troca. Não. O que ela recebeu de Noemi foi exatamente por amar Noemi e por abraçar Noemi, que também estava vivendo um momento difícil, sem exigir nada em troca, sem fazer barganha, não é? E aí fica aquela perguntinha, não é? É possível ter bons amigos nos dias de hoje? Existem amigos de verdade nos dias de hoje? O que você diz para mim? Estou testando o áudio, tá legal, né? Então, existem bons amigos nos dias de hoje? É possível ter bons amigos nos dias de hoje, não é? Somos nós que construímos, né, as amizades, os relacionamentos, mas é muito comum pessoas frustradas com amigos, não é, com relacionamentos. Responde aqui para a gente nos comentários. Você tem aí a leitura bíblica em classe, que a gente não lê aqui para não ficar muito longo o vídeo, e a gente já vai então lá para a introdução da aula. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos focados nos principais personagens desta obra, que é Ruth, Noemi e Boaz. Nós vamos ver aqui que havia entre essas mulheres um relacionamento, uma amizade com profundo respeito e com uma intensa mutualidade, um amor muito intenso. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora, ele é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. A Bíblia diz: em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Eu costumo sempre dizer
que o irmão que aparece na hora da angústia, ele é cultivado nos dias tranquilos. Então, por isso que nós precisamos ter relacionamentos com pessoas, ter amizades com pessoas. Porque quando chegar o dia da nossa dificuldade, nós teremos a quem recorrer. Não por uma questão de barganha ou de troca, mas nós precisamos da ajuda uns dos outros, que deve ser recíproco também. Nós precisamos de amigos não apenas para que eles nos ajudem, mas que nós também possamos ajudá-los quando eles precisarem. Bom, nós temos aqui no primeiro tópico, então, a proposta de Noemi. Você está acompanhando aí na revista? Fala para mim certinho, tá? É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado dos seus atos, tá? Então a gente já deu uma olhada aqui lá na história de Noemi, né? Eu já disse que o livro de Ruth, se a gente não tomar cuidado, a gente esquece o papel importante que Noemi tem dentro de toda essa história, né? Você tem aí Elimeleque, que era o principal provedor da casa, que morre. O nome dele no hebraico é Meu Deus é Rei, né? Ele morreu. Depois, os filhos de Elimeleque com Noemi, Malom, que significa doença, eita, Quilion, definhamento, meu Deus do céu. Eles se casaram e tiveram também morte prematura. Então, você tem aí Ruth e Orfa, viúvas, né? E Noemi, viúva também, não é? Aí tem essa expressão, este comentário, que provavelmente este nome tenha sido dado a estes meninos, né? Doença e definhamento, com este significado, por talvez alguma condição de saúde frágil quando eles nasceram. Enfim, a vida de Noemi, que quer dizer esse nome agradável, se tornou amarga, não é? Eu sempre costumo dizer que são aqueles acontecimentos, aquelas adversidades imprevisíveis, não é? Então, Noemi, em um curto espaço de tempo, viu a sua vida desmoronar, não é? Até dentro daquela cultura, ter o marido vivo e 2 filhos, homens, né, vivos, dava à mulher uma grande tranquilidade. Quando morre o marido, opa, eu tenho os 2 filhos. Quando morrem os 2 filhos, ela fica completamente desamparada. Eu estou falando dentro daquela cultura. E não estou aqui nem na questão extremamente da cultura judaica, da lei, porque a lei tem toda uma proteção aí, ok? Bom, todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. Como eu já disse, são aqueles dias imprevisíveis. A diferença é como cada um se comporta em meio às adversidades da vida. Em Mateus, no capítulo 7, você vê que é interessante Mateus capítulo 7, porque eu sempre achei que ele estava falando de 2 terrenos, mas é o mesmo terreno. A diferença está na fundação. Então, como vamos nos comportar no dia da adversidade é definido pela robustez, é definido pela firmeza da nossa fé, pelos fundamentos da nossa fé e também da nossa vida como um todo, não é? Então, como que você reagiria diante dessa situação, né? Como que você se comportaria diante dessa situação? Nós não podemos definir muito daquilo que vai acontecer, mas a partir daquilo que acontece, ou até antes, nós podemos nos preparar, porque existem eventos que são inevitáveis e dá para a gente prever que não é uma questão de se vai acontecer, mas quando, né? Então você pode se preparar, né? Então, nós não podemos definir as questões inevitáveis da vida, como doença, como morte, enfim, como perda de um ente querido, enfim. Mas nós podemos definir, enquanto estivermos vivos, como vamos reagir, qual será a nossa atitude, não é? Noemi, em momento algum, mostra que se entregou às suas lágrimas. Aliás, a Bíblia nem mostra o luto de Noemi. Pelo contrário, nós vemos uma mulher resiliente, nós vemos uma mulher forte, que tira força da fraqueza.
é uma mulher que, se você ler o capítulo 1 de Ruth, ela passa por tudo isso numa fração de tempo assim, muito acelerado, e a Bíblia diz que lá em Moabe, ela recebe notícias que em Israel o Senhor havia prosperado novamente, tinha pão. Então Noemi, mesmo no tempo de adversidade, Noemi estava ligada, Noemi estava atenta. E aqui tem uma informação, um comentário interessante, que Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis, né? Nós temos que tomar cuidado nos momentos mais difíceis da nossa vida, quem são as pessoas que estão à nossa volta. E precisamos perceber, Noemi percebeu que ela precisava ser uma coluna para aquelas meninas, não é? Para aquelas jovens, ela precisava ser. Se ela desmorona, tudo desmorona, não é? Então, Noemi é o grande baluarte da fé, da resiliência, da resistência, da superação dentro desse livro. Tanto quando seu marido morre, ela se torna essa coluna forte para toda a sua família, para os seus filhos, e quando os filhos morrem, ela se torna isso, ou ela revela, parece que a cada pancada que ela toma, ela revela mais força, ela revela mais. Interessante, eu tenho um livro chamado O Propósito Maior que a Sua Dor, e no sábado, no final do culto, tendo pregado para adolescentes, um adolescente se aproximou de mim e disse: interessante seu livro, né? Você ensina a gente a superar a dor. Eu disse: então, eu mostro como que a gente pode superar a dor na dor, não é? Porque superar a dor sem ter a dor, ou quando a dor passa, é fácil, mas é na dor, é superar enquanto dói. E Noemi mostra isso. Ela perde o marido, ela não baixa a guarda. Ela perde os filhos, ela não baixa a guarda. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras e também não são manipuladas. Né? Então, nós precisamos, até como adultos, há momentos difíceis, há momentos complicados, há dias difíceis. Por isso nós temos que confiar no Senhor. Né? Como diz aquele louvor, o segredo é confiar, o segredo é descansar no Senhor. E descansar no meio da tempestade. Em momento algum, Noemi questiona o que está acontecendo com a vida dela. O fato é que nós não temos tempo para questionar. Nós precisamos confiar no Senhor e seguir em frente. Muito bem, olha só. Lição abençoada, poderosa. Olha, gente, isso aqui dá cada pregação. Meu Deus do céu, tá? Ó, você quer aprender a pregar? Escola dominical, tá tudo dividido em tópico, é só fazer as aplicações. Que é o que eu faço aqui, ó. Eu vou lendo e fazendo a aplicação, ok? Fica com a gente aqui até o final. Se não está inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Aqui também tem uma chave Pix, você pode contribuir com o nosso canal, nos ajudando a permanecer no ar. Tem um treinamento para professores da escola dominical que você pode adquirir, vai ser bênção para a sua vida e você patrocina aqui o nosso tempo, nos permitindo permanecer e continuar aqui junto com vocês, tá certo? Tópico 2, a convicção amorosa de Ruth, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Aqui a gente tem duas lições, ou a gente tem uma lição muito poderosa com duas vertentes aqui. Precisamos respeitar Orfa. Orfa se sentiu mais segura se afastando de Noemi e ficando na sua casa. E está tudo bem. Mas Ruth se apegou a Noemi. E interessante que isso não foi um pedido de Ruth. Isso é natural. As pessoas se desapegam e se apegam a nós de uma maneira muito natural. Né? E é interessante isso porque a gente acabou de falar sobre a questão da manipulação. Quem tem emoções saudáveis não manipula ninguém, não é? Então assim, Orfa quer ir, deixa a Orfa ir. Tem pessoas que o tempo passa, a gente vai envelhecendo e vai percebendo que
Existem amigos que o tempo passa, a gente continua amigo, a gente continua se falando, a gente continua próximo, mas existem amigos que vêm e vão. Orfa mostra essas pessoas que passam pela nossa vida, que têm uma importância na nossa vida, que marcam a nossa vida, mas que num determinado momento algo acontece que estas pessoas se afastam de nós. E tá tudo bem, tá tudo legal. Até porque é interessante, a gente vai aprender que para o que Deus tinha como plano para a história de Noemi, para a história de Ruth, se você analisar, Orfa não se encaixa. Orfa não faz parte disso. Então não adianta a gente querer caminhar com quem não faz parte dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Que fique aí esta lição, tá certo? E vale também nós ressaltarmos a importância de termos uma vida de oração, sensibilidade espiritual e pedirmos ao Senhor que afaste ou que nos afaste daquelas pessoas que não fazem parte daquilo que Ele tem para a nossa vida. E eu estou falando de afastamento de convivência, não de comunhão, né? De falar, de tudo bem, de respeitar, de saudar, não, mas de convivência, ok? Existem pessoas que não fazem parte de certos pontos da nossa jornada ou de toda a nossa jornada, mas existem pessoas que fazem parte. Por isso que eu digo, é possível ter boas amizades hoje? É possível, a gente só precisa entender os níveis de amizade. O nível de amizade de Orfa era até ali, tchau, não dá mais, vou voltar para casa. O nível de Ruth é eu irei com você, eu estarei com você, não é? E isso é algo natural, não tem como você cobrar isso das pessoas, exigir isso das pessoas. Isso é uma seleção. Vamos usar aqui essa expressão, né? Fica legal. É uma seleção natural, tá? É uma seleção natural. Pessoas vêm e vão. Algumas ficam, algumas não. As que ficam, geralmente, é porque elas vão ter um impacto na nossa vida ao longo do tempo, e isso é muito legal a gente entender, até para a gente não sofrer. Nossa, mas Orfa se foi. Ela se foi, tá tudo bem, ela foi viver o tempo dela, a história dela. Mas Ruth ficou, então é com Ruth que a gente vai continuar caminhando, tá? Você tem amizade aqui na adversidade, né? Então veja, que Ruth fica com Noemi, né? E Noemi talvez não era assim uma mulher muito idosa, mas com certeza tinha idade para ser mãe de Ruth, né? E ela, exatamente nesse momento mais difícil da vida dela, Ruth fica com ela. E de novo eu volto para Orfa para dizer o seguinte, que no nosso momento mais difícil, não é importante você ter todo mundo à sua volta. É importante ter as pessoas certas, anote isso aí. No momento mais difícil da sua vida, não é importante ter todos à sua volta. É importante ter as pessoas certas à sua volta. Eu uso aqui como exemplo, quando acontece um acidente. Sábado a gente estava saindo de viagem e nós vimos que tinha acontecido um acidente. Tinha uma ambulância, algumas viaturas de polícia, mas em volta tinha, sei lá, umas 100 pessoas, uns 100 curiosos. Quem de fato estava ajudando? Quem de fato estava socorrendo? Os enfermeiros, os socorristas, 2 ou 3, no máximo 4. E os 100? Só curiosos. Então o que a gente menos precisa no momento de dificuldade é dos curiosos. Então entenda que no seu momento mais difícil, não se preocupe em encontrar uma multidão à sua volta. Porque em momentos difíceis, multidão não está ali para ajudar. Só está ali para ficar discutindo, para ficar vendo a cor do sangue. Essa é a verdade. Aqueles que estão ali para ajudar, anote isso, sempre serão minoria. Sempre serão em menor número do que os curiosos. Mas qual ajuda que de fato ajuda? Os curiosos ou os socorristas? Os socorristas. Então, concentre-se nos socorristas. Não fique procurando os curiosos à sua volta. Não fique triste porque no seu momento mais difícil, muita gente sumiu. São os curiosos que passam, dão uma olhada e vão embora. Mas as pessoas certas, ainda que em pouco número, mas as pessoas certas que podem ajudar de verdade, elas estarão presentes, tá? É um amor prático também. Veja que Ruth não ficou parada
ao lado de Noemi quando ela chega em Belém. Ela foi para trabalhar, ela encarou a realidade, não é? E, de novo, como eu falei na aula anterior, sempre atenta às orientações de Noemi, sempre atenta às orientações ali de Noemi, sempre seguindo aquilo que estava estipulado. Ela não sabia qual era a cultura em Belém. Então o que ela faz? Tudo que Noemi diz para ela, né? Então eu costumo dizer, e a Bíblia nos ensina isso, que Deus protege órfãos e viúvas, né? Os pobres, necessitados e tal, mas órfãos e viúvas. Então Noemi está ensinando para Ruth qual é o caminho, não é, do cuidado de Deus, qual é o caminho da bênção de Deus. E Ruth vai trabalhar, não apenas para o seu próprio sustento, pensando no seu próprio bem, na verdade, pensando em Noemi, pensando em amparar Noemi, pensando em cuidar de Noemi, de tal maneira que ela passava o dia trabalhando, levava o que ela recolhia lá para sua sogra, não é? Então, ela não apenas falava que amava, ela praticava o amor, não é? Então, o amor verdadeiro, uma amizade verdadeira, é amor na prática. Não é amor verbal, é amor prático, é amor eficiente, é amor manifestado, é amor revelado, né? E entre nós, como pessoas saudáveis, cristãos saudáveis, este amor tem que ser praticado. Jesus disse em João 13,35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aula poderosa, hein? Aula poderosa. Já se inscreveu? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário que é importante para nós, demais. Seu comentário é muito importante para nós. Como é bom ler os comentários dos irmãos, e não só isso, como a própria plataforma gosta disso, quando você comenta, tá? Por que aqueles materiais, os canais que fazem polêmica, fofoca, por que eles crescem? Porque as pessoas comentam, elas comentam. Irmãos, eu confesso que eu me sinto tentado todos os dias a fazer fofocas por aqui, a expor algumas coisas por aqui, a copiar estes canais de fofoca por aqui. Mas eu sou fiel ao meu chamado e eu não quero me tornar um personagem por aqui. Então, nos ajude, o seu comentário é muito importante, sua contribuição é muito importante. Olha só, aqui ó, Silvana Almeida, a paz do Senhor, amo suas aulas, mas não consigo mais encontrar. Então é muito importante isso, você se inscrever no canal e criar o hábito de passar por aqui semanalmente. Entra aqui no canal, que a aula está sempre aí, tá? Graça e Paz, Leia Sena, Andréia Neves pedindo um estudo sobre o Espírito Santo, Diana Kelly, irmão, gostei da aula, foi bênção, não é? Aqui, ó, a irmã Maria Cícera, dizendo que gosta quando coloca a imagem na tela, e muitos outros aqui, tá? Então é muito importante o seu comentário, deixe o seu comentário aqui para nós. Vamos concluir aqui a nossa aula com o terceiro tópico, que vai falar sobre a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus, né? A convicção de quem? De Ruth. Uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sobre cujas asas decidiu se abrigar. O fervor de Ruth é demonstrado em atitudes. Veja que olha a importância da influência na vida das pessoas, não é? Eu não sei se Noemi depois se tornou uma pregadora, não é? Uma preletora de grandes eventos, mas ela foi extremamente importante para a formação, para o descobrimento espiritual de Ruth e para a formação espiritual de Ruth. Ruth morava num ambiente que não tinha nada a ver com Deus de Israel, mas por
causa da fé de Noemi. Ela teve experiências com Deus e ela abraçou não apenas Noemi, mas também o Deus de Noemi, dizendo: teu Deus é o meu Deus. A fé de Ruth foi inspirada na vida e na crença de sua sogra, não é? Então, ao referir-se ao Deus de Noemi, ela dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos de superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas ao Senhor, à família, a despeito das pressões da sociedade. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Tem que colocar aí as meninas no meio das irmãs com mais idade, irmãs de oração, irmãs que têm experiências com Deus. É preciso. E é isso que Noemi nos ensina. Noemi não tem cargo, Noemi não tem credencial de obreira, de diaconisa, de missionária, de evangelista, mas o impacto que ela tem na vida de Ruth, não é? E o resultado que isso vai gerar, que a gente vai ver um pouco mais, a gente já falou na sessão 2, vamos falar na sessão 4, é extraordinário. Talvez ela nunca imaginou, mas com o seu trabalho, com a sua dedicação, ela ajudou Ruth a crer em Deus, confiar em Deus, ser temente a Deus, e através dela Ruth se torna um grande exemplo de fé, um grande exemplo de confiança no Senhor para todos nós. Olha a importância de andar com as pessoas certas. Olha a importância de andar com as pessoas certas. Através de Noemi, Ruth conheceu a Deus. Através de Noemi, Ruth vai conhecer Boaz. Através de Noemi, Ruth se casa com Boaz. A importância dos relacionamentos certos, das pessoas certas. A importância de ser sensível, como diz aqui o final, à liderança. Eu venho comentando isso ao longo das aulas. Ruth foi extremamente sensível à liderança. Eu concluo dizendo, muita coisa não está acontecendo hoje em dia. A juventude de hoje está deixando de viver muita coisa, muitos planos de Deus, porque não segue orientação, não segue direção. A juventude de hoje acha que conhece demais, sabe demais, e não escuta conselho, não escuta direcionamento. Alguns ainda escutam, alguns ainda fazem como Ruth, seguem a direção e por isso são abençoados por Deus de uma maneira poderosíssima. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no nosso canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.